Olá, amigos. Vivência Espírita em Flash está aqui com o nosso grande companheiro Alamar Regis para falar sobre os espíritos e sua influência em nossas vidas. Alamar, o microfone é todo seu. Que bom, Rui. Eu acho que os espíritos, Rui, já está exercendo uma boa influência em nossas vidas agora, nos permitindo fazer esse programa aqui do Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema, na Grande São Paulo. Vale a pena você visitar, viu? Procure conhecer, porque é uma inspiração que o Ricardo Magalhães recebeu, uma inspiração boa. Porque para fazer um ambiente desse, que coisa linda isso aqui, né, Rui? Que coisa linda, né? E você sentiu, Alamar, nós que somos espíritas, você sentiu a vibração desse ambiente, desse local? É verdade, é uma paz, rapaz, é um negócio assim especial com essas árvores, esse verde, esses coqueiros, os animais, as aves, tudo é uma maravilha, um sol maravilhoso. Que local gostoso, viu? O local é muito bonito e o almoço que nós tivemos aqui também muito bom. É um almoço que vale a pena, de primeiro mundo, né? Mas, Alamar, então vamos entrar direto já no nosso assunto. E qual a influência dos espíritos em nossas vidas? Pois é, Rui, o Espiritismo diz no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que é um capítulo dedicado a isso, a falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, que eles influenciam. E entra em detalhes a respeito dessa influência dos espíritos amigos, dos espíritos simpáticos, dos espíritos afins, mas não afins somente para os bons ou para os ruins. É conforme o padrão vibratório que você vive. Se você for gente ruim, vai ter espírito afim, conforme é o jeito que você é. Se você for gente boa, espírito afim. Entretanto, muitos espíritas entenderam que somente os obsessores podem influenciar na nossa vida. Esse é que é o entendimento lamentável. Por que só os obsessores? Esse foi um problema. Então, tem muita gente que não prestou bem atenção naquilo que a obra diz. Os espíritos, também os obsessores, mas mais, muito mais, os espíritos bons. Os espíritos amigos, aqueles que podem nos inspirar no bem, inclusive aqueles que acompanham cada um de nós, todos nós temos um espírito guardião, aquele mesmo que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, mas a obra espírita também o chama de anjo da guarda, apesar de espírito familiar, espírito protetor, chama também de anjo de guarda. Quer dizer, não é apenas o Espiritismo que diz que existe esse espírito ao nosso lado, desde o nosso projeto reencarnatório, e que nos acompanha até a desencarnação, ou até depois da desencarnação, permanece até em outras encarnações, e esse espírito está aí. Não está para fazer mal para a gente, está para nos orientar a termos uma boa, útil e produtiva encarnação. Só que, Rui, lamentavelmente, poucas pessoas dão bola para esse espírito, porque estão muito presas nesse negócio de achar que só o obsessor que influencia na nossa vida. Mas, Alamar, você que é aquele espírita que está em todos os lugares, principalmente aqui no Brasil, você já passou por alguns casos que você poderia contar para a gente o espírito vir trazer coisas boas para aquelas pessoas que foram consultar, que estavam presentes no trabalho mediúnico? Você tem alguns casos que você poderia contar para a gente? Rui, é muito interessante essa sua pergunta, porque instituiu-se também uma orientação tanto quanto equivocada de que a gente deve ter muito cuidado ao falar com os espíritos bons, certas coisas, não se pode perguntar qualquer coisa para os espíritos, nós temos que ser sucinto, os espíritos nunca criaram esse negócio de ter que ser sucinto. Allan Kardec nunca limitou o horário de mediúnica. Muito pelo contrário, ele sempre ficava até tarde da noite, e Chico Xavier também seguiu esse exemplo e fez assim. Chico não tinha hora para terminar as mediúnicas, ele ia até 2, 3, 4 horas, amanhecia o dia com os espíritos, e aí alguns inventaram que a mediúnica tem que ter um tempo limitadíssimo e pouco espaço para os espíritos bons, porque a maior parte do tempo das mediúnicas é somente para atender espírito sofredor, espírito vingativo, espírito que não presta, gente ruim. Que mania de gostar de gente ruim, meu amigo. Como é que pode um negócio desse? Então isso aí é um equívoco. A partir do momento que você entende que os espíritos bons também podem lhe ajudar,
e podem ajudar em todas as suas necessidades, inclusive nas necessidades materiais. Os próprios espíritos disseram a Kardec, no momento de dúvida dele, porque Kardec reclamou certa vez, não sei se o termo era bem reclamar, mas ele deixou claro para os espíritos as dificuldades que ele enfrentava. Kardec sofreu com o pão que o diabo amassou, recebeu um golpe de um tio picareta dele lá e teve um monte de dificuldades que ele enfrentou. E falou das necessidades materiais dele, que ele estava se dedicando demais à constituição do corpo daquela doutrina, e os espíritos deixaram bem claro, nós, como amigos que somos, jamais deixaremos de atender também nessas necessidades. Olha só, no começo os espíritos deixaram claro isso. Que sentido teriam de espíritos dizerem que nós não podemos envolver o espiritismo com as nossas necessidades materiais? O que nós não podemos pedir aos espíritas é ajuda para que adquiramos bens materiais à custa do sacrifício dos outros, à custa de meios ilícitos, meios imorais, da esperteza, da sem-vergonhice, da safadeza, porque aí entra o comprometimento moral. Num caso desse, jamais os espíritos bons iriam nos atender. Pode aparecer algum espírito malandro, zombeteiro lá para prometer um monte de coisa, mas lá adiante ele te passa a perna. Mas o espírito bom, ele está à disposição para lhe ajudar, e tem vários exemplos nessa área acontecido em vários lugares do Brasil. Você falou bem a diferença do espírito bom, que vem para fazer o bem, e daqueles espíritos que também poderia ser chamado para praticar o mal. Mas agora, você tem algum caso assim de pessoas que foram solicitar ajuda e obtiveram? Tem vários casos aí. Tem um caso de um cidadão que ele pretendia trocar de carro, que o carro dele estava deixando ele na pindaíba de vez em quando na rua. O carro estava ruim demais, rapaz. Ele botava o braço direito, o braço lá de fora para dizer que ia dobrar a esquerda, alguém botava uma moeda na mão dele, pensando que ele estava pedindo esmola, tão feio que era o carro dele. Então ele estava naquela situação, esse amigo é da região de Campinas, e num determinado dia, ele foi numa mediúnica. Ele estava querendo, não sabia que carro que devia comprar. Pois, meu Deus, tem tanta marca de carro. Antigamente só tinha da Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat. E devia ter umas outras duas marcas, a Willys, enfim, que já acabou há muito tempo. Mas hoje tem muitas marcas de carro. É uma infinidade de carros importados aí no Brasil. Tudo igual, né? Hoje é quase tudo cor de cinza ou prateado. Mas aí o que acontece? Que carro que eu vou comprar? E numa mediúnica que ele foi, apareceu um espírito que foi um mecânico famoso na cidade, que tinha desencarnado há 1 ano e pouco, e todo mundo conhecia o famoso fulano lá. É o cara que mais entende de carro, porque ele disse que esse carro está com problema no motor, não compre porque vai te dar problema. O melhor carro é esse, o mais econômico é esse, o melhor e tal. E quando ele viu que o espírito era aquele mecânico, ele lembrou que queria trocar o carro, e lembrou de mim, que falei para ele, falei num seminário, olha, podemos pedir, inclusive, ajuda material para os espíritos. Ele falou, será que eu peço? Será que eu peço? Aí teve coragem, perguntou para o espírito, ô fulano, é o seguinte, eu fico meio sem jeito de te perguntar, mas eu estou querendo trocar o meu carro. E sei que você foi um grande mecânico aqui na cidade. Você tem alguma sugestão? O que você me sugere? O espírito olhou para ele e perguntou, você quer comprar um carro 0 quilômetro ou um carro usado? Ele falou, não, 0 quilômetro não dá para comprar, não. Eu quero um usado bom, porque tem muitos usados bons. Aí o espírito falou, não compre de uma determinada marca. Na palestra no centro eu falo qual é a marca, mas num programa de televisão eu não vou falar, porque compromete, nós estaríamos sem querer fazendo uma propaganda negativa dessa marca. Não compre de uma determinada marca. Viu a marca do carro, que eu não devia. Ele falou, mas por que não compra? Você tem alguma coisa contra essa marca? O espírito, não, tem nada contra. Só que você, que é um amigo, me pediu uma orientação de amigo. E se eu tivesse aí vivo, eu ia te dizer a mesma coisa, como outros mecânicos dizem. O problema é o seguinte, se você fosse comprar um carro 0 quilômetro, eu indicava vários assim assado. Mas já que você quer comprar um carro usado, a tendência do carro usado
é precisar de oficina. E esse, se for dessa marca e precisar de oficina, as peças dessa marca são as mais caras do Brasil. Custa o dobro ou o triplo. O cara ficou impressionado, Rui. Alamã, eu nunca sabia disso, que eu só tive carros de outras marcas assim, assado. E eu fiquei tão curioso, fui no centro de Campinas, onde tem aquelas lojas de produtos de carro, e checar, e tudo dessa marca é mais caro, é o dobro ou o triplo. Quando ele me falou isso, relatando por telefone, no dia seguinte eu peguei o metrô em casa, fui no centro de São Paulo checar, que eu fiquei curioso, eu não tinha essa informação também. Checando nas lojas de carro do centro de São Paulo, batata, Rui, tudo é mais caro. O farol do carro é o triplo das outras marcas. Tudo é mais caro, qualquer peça que você precisar é mais caro. Então, os espíritos atuam na nossa vida até nisso. Então, Alamar, se deixar, nós ficamos aqui a tarde toda aqui, né, Alamar? E nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Vale do Paraíba e aqui também em Guararema, que você está aqui numa cidade que pertence à Grande São Paulo. Até o próximo Vivência Espírita em Flash.